Noite, sou Lourdes Dias da Aprender Clínica Psicopedagógica e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente retoma, a nossa fala com boa noite, Sofia, que acabou de chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está num momento bem importante. A gente vai receber a doutora Juliana, que eu tive o prazer de conhecer e eu fiquei assim encantada com tudo que ela me colocou e por isso eu fiz esse convite para ela estar aqui no nosso canal junto com a gente. Essa live, ela para mim é extremamente importante porque é um tema que para mim é muito caro, né? Acesso à saúde para autistas, direitos, barreiras e soluções práticas. Esse é o nosso tema de hoje. Então, assim, a doutora Juliana, ela é advogada, especialista em direito médico e da saúde. Tem uma expertise tremenda nessa área. E assim, tudo que ela foi me colocando, à medida que ela foi conversando, ela foi até aprender para nos conhecer. Eu fiquei realmente assim bem impactada com tudo que ela colocou e muito do que ela colocou eu realmente não sabia, né? Hoje eu tô aqui com vocês sem ter domínio sobre o tema. Então a gente vai aprender junto com a doutora Juliana, que está aí atuando. Gente, ela é referência nacional em direito médico, hospitalar e a saúde. Então, ou seja, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Ela já chegou aqui, eu não vou fazer a apresentação dela, vou deixar ela ter um currículo maravilhoso, vou deixar que ela mesma se apresente a vocês, né? E quero dizer, sejam bem-vindos na Aprender, a gente está com a clínica da 512, tá um sucesso, né? O nosso projeto Casas, oficinas, nós estamos realmente muito felizes com os encaminhamentos que os nossos projetos estão tomando e muito feliz pelos os adolescentes, crianças que estão conosco, porque a gente está conseguindo fazer um trabalho realmente que leva esse impacto para essa criança, para esses adolescentes e que realmente tenha significado. Então, essa palavra, né, significado, para mim, ela é muito cara. Porque não adianta você estar com uma criança, você trabalhar com essa criança e ela não poder generalizar esse comportamento, ela não poder levar esse comportamento para sua família, para sua casa, para sua escola, para a vida. Então, assim, a gente realmente está atingindo um público que a gente gosta muito, né? Eu tenho muito carinho, muito prazer em trabalhar com as pessoas com autismo. É a minha história de mais de 30 anos, é o que eu vivo, é o que eu sou. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui trazendo mais um tema. Eu acho que é um momento assim bem importante de falar sobre isso. A gente vive, né, um país que diz respeito aos direitos básicos. Então, ter alguém com essa expertise, ter alguém com esse saber, que domina esse saber, não só dentro do Distrito Federal, mas a nível nacional. Então, eu quero chamar a doutora Juliana, quero que ela mesma se apresente para vocês nesse momento. Ela vai estar aqui comigo, só um minutinho. Quero agradecer a todos que já chegaram aqui com a gente. Então, doutora Juliana, vou te chamar agora para estar conosco. Deixa eu ver aqui. Convidar a Juliana. Gente, eu não agradeço a todos que estão aqui com a gente. É sempre um prazer, né, estar com vocês. Juliana, Cheguei! uau, muito feliz de estar aqui com você. Eu estava colocando o quanto eu fiquei impactada com a sua fala, o quanto eu fiquei grata em te conhecer, tudo que agrega para mim é extremamente importante. E está falando dos direitos das pessoas com autismo, das famílias. Então, eu quero que você se apresente. Eu vou ficar aqui quietinha aprendendo com você, porque é um tema que eu realmente não domino. Então, eu queria que você se apresentasse. E eu quero também pedir ao público de casa que está aqui com a gente, que está acabando de chegar. Gente, vamos pegar essa expertise. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam perguntas, que eu tenho certeza que a Juliana vai estar respondendo com muito carinho. Juliana, eu quero que você me chame de Lourdes. Eu gosto do doutora Fica, né? Eu sou a Lourdes do autismo, a Lourdes que trabalha com autismo, a Lourdes que ama essa área. Como eu disse para você, eu tenho mais de 30 anos dentro da área do autismo, trabalhando tanto em clínica quanto em escola. Então, assim, eu sou apaixonada pelo tema e toda essa dimensão, né, que o transtorno do espectro autista toma. Então, eu queria que você se apresentasse. Olha, primeiramente é um prazer enorme estar aqui contigo.
E é assim, uma honra tão grande, porque lá no dia 3 de abril, por coincidência, eu toquei no seu livro. E eu jamais imaginava que 27 dias depois eu estaria em uma live com você. Então, para mim é uma honra muito grande. E, gente, não foi combinado, tá? Eu estar de laranja, a Lutz também, e a gente tá com flores aqui atrás. Não foi combinado. Foi, não foi mesmo. É É realmente sintonia pura. sintonia. É Sintonia. sintonia de verdade, gente. Mas olha, tirando as brincadeiras, é muito prazer, Luz. Muito obrigada por estar aqui nessa noite, transbordando de informação, porque eu sinto que hoje é o que falta para as pessoas Exato. pararem de passar tanto apuro, é informação. E antes da gente falar sobre informação jurídica, que é isso que eu vim aqui trazer, né? Que nós viemos trazer. Meu nome é Isso. Juliana Rodrigues. Eu nasci aqui em Brasília, né? Tenho 40 anos de idade, faço 41 daqui um mês e pouquinho. Sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Eu sou advogada, especialista em direito médico, em direito hospitalar e no meu amado, na minha paixão, onde eu me encontrei realmente, que é o direito à saúde. Eu sou mãe de duas crianças, o Arthur Miguel, de 5 anos, a Ana Beatriz, de 3. No mês que vem ela faz 4. E a gente sempre se emociona quando fala de filhos, né? E quando Com eu certeza. sempre. E hoje, quando cada processo que passa pelas nossas mãos, é como se fosse um filho meu também, né? É um filho da nossa equipe. Hoje, inclusive, a gente atendeu uma mãe de São Paulo e ela falou assim: o filho dela vai fazer 5 anos agora em setembro. E ela falou assim: mostra para a doutora Ju. É a primeira vez que o Isaac fala papai e mamãe. E é graças à liminar que deu suporte às terapias. E ela filmou e mandou. E ele falou mamãe. E depois a fono perguntou assim: e o papai, como que é? Aí ele respondeu: Dad. Ele falou Dad e papai em inglês, né? Mas, gente, aquilo Aham. foi assim, algo que as pessoas que não estão dentro do espectro costumam ouvir ali com uma criança por volta de 1 ano de idade, ou menos, ou um pouco mais. E ela estava aos 5 anos de idade, praticamente, ouvindo a primeira vez o filho chamar de mãe. Então, é para isso que eu luto todos os dias. As outras especializações que eu tenho, eu acho que não precisa falar, né? Que eu também sou formada em administração de empresas, sou gestora de finanças também, mas acabo que hoje as finanças ficam aqui por conta do escritório, né? Também fiz administração de investimentos por muito tempo, né? Que eu vim de outro setor antes de eu formar em direito, eu era bancária. E hoje essa é a minha paixão. A gente também sou especialista em processo civil também, né, em outras áreas do direito. E estamos aqui para hoje transbordar, fechar este mês de abril, o abril azul, com chave de ouro, tá? Eu quero poder entregar o máximo de informações para que as pessoas que tenham acesso a essa live comecem a pensar, por que eu não sabia disso antes? E ir atrás. E é isso. E eu acho que foi isso mesmo que eu fiquei impactada. Você foi falando dos direitos de quem tem um diagnóstico tardio. Porque, assim, eu vejo o quanto é difícil para a família quando o pai, a mãe vai para a clínica, tem ali o diagnóstico do filho e, de repente, ele se vê dentro desse quadro, se vai fazer uma investigação e vê que essa mãe ou esse pai, e às vezes até os dois, como eu já vivi situações, estão dentro do transtorno do espectro autista, quer dizer, uma família com autismo, mãe, pai, filho ou filha, a gente tem isso dentro da clínica. Muito. E o quanto isso é difícil de conciliar, clínica, trabalho, o quanto é difícil conseguir uma redução de carga horária para estar com essa criança. E como você diz, a gente que vive o espectro, porque mesmo sendo profissional, a gente vive as situações porque você se coloca no lugar do outro, você vê o quanto as terapias, gente, são necessárias, né? Então a gente fica nessa angústia de ver que esses pais batalham, que entram com ações, não ganham, a coisa fica muito difícil. Como eu disse, gente, para estar com a doutora Juliana aqui, eu vou ter que ler o meu roteirozinho, porque de direito eu não entendo nada. Eu entendo muito de autismo, de intervenção, de estar com o outro.
Eu falo para as meninas de abrir os meus olhos para acolher aquele outro ser humano, independente de diagnóstico, quem está à minha frente. Eu falo assim que eu sou uma ativista porque eu gosto de falar de autismo para professores, para as escolas. Onde eu posso, eu vou. Por quê? Porque falar de autismo, a cada pessoa que a gente vai falando e vai explicando todas as dificuldades que uma pessoa com autismo vive, que essa família vive, a gente vai abrindo, né, ali luzinhas, caminhos para que essas crianças, esses adultos sejam respeitados em sua singularidade e Exato. principalmente em seus direitos. Então, Perfeito. né, eu vou ler aqui o meu roteirinho, viu, gente? Então, a gente já fez uma contextualização. Não sei se a Juliana quer falar mais alguma coisa. Não, podemos seguir. Então, vamos lá. Só pode entrar com ação de terapias contra os planos de saúde? Como que isso funciona, Ó, Juliana? é muito importante essa pergunta porque a maioria das pessoas pensam assim: se eu não tenho um plano de saúde, eu não posso entrar com ação contra ninguém. Ou melhor, se eu tenho um plano de saúde e ele está negando a terapia, tá certo, ele está correto. Eu vou ter que me virar para poder pagar aquilo que o médico prescreveu e o plano não quer cobrir. Então, médico fez a prescrição, o plano não quer cobrir, ou cobre pela metade. Às vezes, o laudo tem 20 horas de carga horária semanal. O plano fala, não, eu disponibilizo 5, eu disponibilizo 10. E aquilo vai virando um problema até mesmo para a clínica, porque a criança não vai ter desenvolvimento neurológico, a família vai cobrar os terapeutas, ó, mas não teve nada, não vi diferença, tá, mas o laudo era de 20 horas, o laudo era de 40 horas, estão sendo fornecidas 5 horas, é o mínimo do mínimo. Então, isso é uma forma de você correr atrás também do seu plano de saúde e evitar que essa criança não tenha acesso a tudo que de fato ela precisa, certo? Ela precisa desse desenvolvimento neurológico. E quando eu falo criança, a gente também estende esse entendimento aos adolescentes e aos adultos autistas com diagnóstico tardio também, tá? Então, ou seja, é num modo geral. Então, todo autista tem direito a buscar junto ao plano de saúde, a prescrição médica e também junto ao SUS. Então, muita gente às vezes pensa assim, mas eu vou entrar contra o SUS para quê? O IGES não vai conseguir me fornecer. O COMP, para conseguir vaga lá para passar por uma neuropediatra, Jesus amado. Você fica na fila de espera ad eterno, né? Da tal da regulação que nunca chama. Então não vai dar em nada. Ô, gente, aí que tá o pulo do gato. Se você corre atrás do seu direito, até mesmo contra o Estado, e ele não tem ferramentas para te oferecer, o Estado tem que pagar uma clínica particular. Então é muito importante que as pessoas entendam que ele também tem o dever de cuidar da nossa saúde. Na verdade, o Estado, ele é constitucionalmente previsto que ele tem que nos fornecer o direito à saúde, inclusive a cláusula pétrea. Porém, a saúde suplementar, que foi criada depois, que são os planos de saúde, a do Estado é a complementar. E a dos planos de saúde é a suplementar. Ela foi criada depois para ser um braço, literalmente, só para quem tem condições de pagar, ser um braço do Estado. Então, a gente tem que entender que se você não tem plano de saúde, o Estado tem que fornecer. E se o plano de saúde não fornece, muita gente, doutora, fica assim, ah, mas isso vai mudar, os entendimentos vão mudar. Gente, se os tribunais começarem a mudar os entendimentos para quem tem plano de saúde, a gente vai aonde? A gente vai no Estado. A gente vai atrás do Estado. Essa é uma Alguém vai ter que informação pagar. muito importante, né? Porque as pessoas ficam à deriva, né? Não sabe, o COP não tem vaga, já busquei ali, já busquei no posto de saúde, e ficam à mercê do sistema, né, como um todo. Então, quer dizer que a Exato. pessoa tem direito de buscar isso junto ao Estado. Tem, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Não pode deixar de buscar. E nem ficar esperando vagas e vagas e vagas. Igual eu falo assim, tem muita gente que fala assim, doutora, mas eu não tenho dinheiro para pagar a consulta do neuropediatra. Eu falo, gente, faz uma vaquinha online. Faz uma vaquinha online, faz uma rifa. Alguma coisa se movimenta, não fique esperando 4, 5 anos na fila de regulação para passar por um neuropediatra. O seu filho, e detalhe, no próprio livro, a doutora fala que todos nós podemos aprender. Só que a gente sabe que quando você não tem ali na primeira infância a carga maior de terapias, o seu desenvolvimento na adolescência fica mais difícil. Não é tão. A habilidade de aprendizado, ela não é a mesma de quando você está ali na primeira Não. infância. Então, Aí você. disso eu Pois entendo, né, Juliana? é. Porque assim,
o quanto mais cedo, porque assim, eu acho que a questão não é nem o diagnóstico em si, mas a intervenção. Quanto mais cedo, mais chances essa criança tem. E eu gosto de usar uma palavra de desenvolvimento e de qualidade de vida, não só para ela, mas como para toda a família. Família. Para toda a família. A Maiara perguntou aqui, ó, mesmo com plano de saúde, é difícil conseguir algumas coisas, porque o laudo é particular. Você quer Oh. dizer, como assim? Eu não Ah, entendi a pergunta. eu Eu acho que entendi. você Eu entendeu? Então, entendi. fala aí para mim. Você vai Entendi. responder. É porque é o seguinte, os médicos credenciados junto ao plano, normalmente os laudos não são muito bons. São laudos sucintos, geralmente eles atendem muito rápido, ou às vezes eles não prescrevem realmente o que a criança precisa, porque o plano de saúde pode não gostar, ele pode ser descredenciado. Às vezes a criança precisa de um laudo mais completo. Aquele laudo bem bonito. Juliana, 5 anos, diagnóstico de TEA, CID-F84, começou a apresentar tais estereotipias, aí depois vem prescrevo, terapia ABA, aí vem fono, vem explicando tudo bonitinho, tantas as horas, papapá. Aí você pega o do plano. Solicite terapias. Ponto. Quais terapias? Não tem. Então, por conta disso, eu não estou generalizando que todos os médicos são Sim, assim, gente, porque às vezes sim, existem anjos que também atendam pelos planos de saúde, mas sim. é mais raro encontrar. A família tem que buscar o quê? O neuropediatra ou psiquiatra particular. Quando busca o particular, vem aquele laudo maravilhoso, né? É uma consulta mais cara. A gente sabe que são consultas que giram assim, na média, entre 500 a 900 reais, 500 a R$ 1.000 a consulta no neuropediatra particular. Então, ele vai trabalhar, ele vai ficar mais tempo com aquela família e vai dar um laudo mais completo. Vai ler os relatórios tão importantes de vocês, que sem os relatórios de vocês, o neuro não tem muito caminho para seguir. Ele vai dar um laudo no escuro, né? Então, o trabalho de vocês é fundamental. E ela vem com esse laudo, a Mayara vem com esse laudo completo para o plano, e o plano fala: nós não aceitamos laudo de médico fora da rede credenciada. Gente, aqui em Brasília, o campeão disso é o Inas. Não sei nem se é o Inas, mas o campeão é o Inas. Então, o que acontece? O plano ele não pode limitar, prescrever ou fornecer algo para você que seja prescrito só pelo médico do plano. Isso é totalmente abusivo. É médico, tem CRM, ele tem que receber o laudo e ele tem que analisar todos os pedidos que estão no laudo. Se ele não fornecer, ele tem que negar. E se ele não negar, automaticamente passou 20 dias, que é o que é previsto ali no rol dos procedimentos, no próprio rol da ANS, passou de 20 dias, não negou, é negativa tácita, já não é expressa. Então, entende que já está negado. Então, não é correto, tá, Mayara? Ele tem que aceitar o laudo de um médico particular, tá? E quando a família busca o laudo médico particular, é porque ela quer um tratamento mais completo, um tratamento mais direcionado. Porque a gente sabe que o médico do plano tem algumas limitações. Então, a gente não sabe o que limita ele a fornecer algo a mais. Se é o patrão, né? Se é o plano de saúde que está ali determinando, né? Vamos falar no português mais claro, ou se é por falta de tempo, porque ganha pouco ali pela consulta, né? É preço de tabela, então atende muito rápido, né? Aquele atendimento mais rápido. Mas é isso, ele não pode se negar. Juliana, tá aparecendo mais perguntas aqui, viu? Bora, Aí tá bora aqui. responder. No meu caso, estou tentando comprar um carro e a Receita solicitou todos os laudos pelo SUS. É correto isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Errado também. Inclusive, aqui no escritório, nós temos o meu sócio, o doutor Felipe, ele é advogado tributarista. E ele trabalha bastante com essa questão do IPVA. Bastante mesmo. Por quê? Porque na hora de falar assim, a família tem direito à isenção do IPVA. É lindo, né? Na teoria é lindo. Aí na hora que a família vai entrar com o pedido de isenção, vai ter que passar pelo médico do SUS. Como? Porque aí você vai marcar, vão passar você primeiro pelo médico da família. Isso eu tô falando aqui no GDF, né? Vai passar você pelo médico da família, depois vai te colocar na regulação e na fila. Aí que você vai ficar 4 anos, 5 anos, 6 anos esperando o médico do SUS? Ela falou que está há 3 anos aguardando uma consulta. Ela Não está na fila pode. há 3 anos. Não pode. Não pode de forma alguma. O Estado, no caso, a Secretaria de Receita, na Secretaria de Fazenda, se for aqui do DF, eles não podem limitar. É laudo médico. Eles não podem questionar se é um laudo particular ou um médico do SUS. Não pode. Aí, nesse caso, se continuarem batendo o pé, tem que entrar com ação judicial para reconhecer o direito e fornecer a isenção do imposto.
Entendi. Qualquer coisa, Nossa, chama a mas gente aqui. Chama a gente aqui que eu peço pro doutor Felipe te atender. gente, a doutora Juliana, ela vai deixar depois o telefone dela, tudo registrado, e vai deixar o endereço do escritório dela, Escritório. para que vocês possam ter acesso e buscar, principalmente ela. Ah, eu Nossa, falei tá dele, tudo ele aqui, ó. apareceu aí, ó, o doutor Felipe. Certíssimo, Ah, é? Ele tá doutora. aqui com a gente? Entramos com ações exatamente assim. Ele acabou de aparecer aqui, eu nem sabia que ele estava na live. A doutora Ah, sim, Késia também, ó, ela é psicóloga e ela comentou, ela trabalha, inclusive, aqui no serviço público hoje, e ela falou, muito comum, a pessoa passa anos e o laudo ainda vem errado. pois é. Gente, dá um direito e nega, né? O Estado, o nosso Estado, ele faz muito isso, de te dar um direito, mas te colocar condições que você não consegue acessar. Não Então, vai você acessar, você não vai conseguir. Os médicos do COMP, eles às vezes fazem só 4 atendimentos por dia. E geralmente são crianças que eles já estão acompanhando há muito tempo, ou seja, novos diagnósticos não abrem vaga. Eu já é muito conversei com uma sério. neuropediatra que atende no COMP, excelente, fantástica a neuropediatra. E ela falou: eu só atendo pacientes que já têm diagnóstico, que já estão comigo há muito tempo. E as E novas? aí? E as novas crianças, como é que isso fica? Tem mais pergunta aqui, Mayara. Ju, A Mayara tá... Não, não é a Mayara, não. É não, a Mayara que estava fazendo pergunta lá tem atrás. da Inês. A criança. Agora é da Inês. A criança autista tem direito ao BPC, correto? O responsável não pode comprar carro no nome da criança? Ó, Se ela tiver o ó, BPC? vamos lá. A criança autista tem direito ao BPC, e é muito boa essa pergunta dela, que eu vou dar uma pequena entradinha numa outra parte, tá? A maioria das pessoas acreditam que o direito ao BPC é só para quem vive em estado de miserabilidade. E essa é uma regra do próprio INSS. Só que judicialmente, nós temos o setor previdenciário aqui no escritório também, então eu vejo isso todos os dias. Judicialmente, a gente nem pede para o INSS, a família é servidor público. Por exemplo, recentemente a gente conseguiu o PPC para uma criança que os pais são servidores, tá? E aí, quando entrou no INSS, o INSS negou, obviamente, porque a renda familiar ela ultrapassava miserabilidade, gente. Você pega o salário mínimo e divide por 4. Essa tem que ser a renda da familiar, 300 e pouquinho que dá. Então, gente, quem sobrevive com 300 e pouquinho hoje? Não dá para comprar nem uma cesta básica, basicamente, dentro do mercado. Pagar água e luz, então, o gás, socorro, não dá. Então, não estar no critério do INSS é muito fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Entrar judicialmente para mostrar que o BPC é um direito da criança e demonstrar os gastos que você tem com a criança. Plano de saúde, medicação, que a família arca com a medicação, terapias particulares, que às vezes a família arca com terapias Uhum. particulares, e lutar pelo BPC. Ponto. Esse é um direito da criança que é fornecido pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ponto. Quando você vai pedir a isenção, não se mistura. Não tem uma coisa a ver com outra. Ter o BPC não isola o direito à isenção de PVA. A gente tem clientes no escritório que têm BPC e conseguiram pedir a isenção de PVA. E às vezes briga até com a concessionária, tá? Porque chega na concessionária, você vai falar: não, nós não temos carro para vender com esse benefício. E aí a gente tem que entrar com a ação também. Eu falo: gente, grava. Hoje em dia todo mundo tem celular. Grava o vendedor falando isso. É prática discriminatória, gente. E Então, o existe BPC um não isola. valor, Juliana, existe um valor para esse carro? Quer dizer, eu quero comprar um carro, eu tenho um filho com autismo, vou até a concessionária não me oferece um carro popular e eu não tenho condições de comprar um carro muito caro. Então, existe um valor para a compra desse carro ou é qualquer Não carro? Como que é? não existe critério do veículo. Não Não. existe em tese o critério do veículo. É um direito que a família tem de comprar o veículo com desconto do imposto. Então, o desconto é do imposto. Então, a concessionária joga esses carros mais caros porque ela está com essa. É porque Diria que dá ela estaria trabalho. mal É intencionada. porque dá trabalho. Porque toda vez que você vai, por exemplo, vamos mudar a esfera. Faz um teste de querer comprar um veículo 0 km no CNPJ da clínica, no CNPJ do escritório. O vendedor vai fazer de tudo para não te vender. Porque vai existir um desconto, vai dar trabalho, ele vai ter que emitir certidões. Então, não tenha essa barreira. O importante é você saber o seu direito. Por quê?
você tem o direito de comprar, e quem vai comprar não é a criança. O carro não é em nome da criança. O carro é em nome dos pais, ou do pai ou da mãe. Não é dos Uhum. dois, é em nome de um ou de outro. E Ou ele de vai outro. demonstrar, através do laudo médico, que ele tem um filho dentro do espectro, tem o diagnóstico fechado, viu? No caso da Suelen, ela colocou: nossa, pois me ofereceram carros de R$ 98.000, o mais barato. É para te espantar, Suelen. É para espantar. Mas assim, grava, documenta. Se precisar, entre em contato com a gente. Essa parte também é do Dr. Felipe. E a gente vai te demonstrar tudo que você tem que fazer. Talvez você resolva até pela via administrativa, não precisa nem contratar o escritório. Porque quando você demonstra que você está bem informado dos seus direitos, aí as coisas começam a acontecer. Nossa, muito interessante. Justamente a Maiara, ela falou isso para a gente dos carros. Eu pensei que era só carros ali acima de 90 mil, 100 mil. Quer dizer, eu falei, gente, mas então nenhuma família vai ter acesso a esse carro. Se Imagina, ela de está forma. ganhando BPC, se ela quer um carro popular, como que ela vai comprar um carro nesse valor? É, Como que ela vai pagar esse é carro? prática É contraditório, né? discriminatória. É prática discriminatória, com toda certeza. Você colocou o Inas aqui. Gente, eu tenho um roteiro, mas eu não estou seguindo, viu, Tem Juliana? nada, não. Doutora, não estou seguindo. Você falou do Inas e ela me colocou uma coisa, assim, quando a gente conversou, que eu achei super importante. Por exemplo, o Inas, você tem que pagar o Inas. Você tem que dar o plano de saúde, você tem que pagar ali 20% de tudo que é gasto. E você me falou que, e aí a gente ajudou uma mãe com o que você colocou pra gente. Por exemplo, ela faz todas as terapias lá na clínica e ela tem um plano de saúde tal. E o plano de saúde cobrou R$ 2.800 dela, que ela teve que fazer um empréstimo. Depois da sua fala, ela correu atrás, gente, ela não precisa pagar os 2.800. Ela vai ser ressarcida, ela correu atrás dos direitos dela. Mas se a doutora Juliana não tivesse conversado comigo e com a Andrea, nós não tínhamos dado esse spoiler para a mãe e a mãe não tinha, quer dizer, ela tem que pagar, como é que chama, Juliana? Participação. A coparticipação. Mas a Juliana falou que essa coparticipação ela não pode ultrapassar qual valor que você colocou, De uma Juliana? mensalidade da criança. Então, se debita no contra-cheque do servidor, por exemplo, R$ 300 todo mês, a título de mensalidade, pelo filho estar no plano de saúde ou pela filha estar no plano, o máximo de coparticipação que essa família vai pagar é R$ 300. Sempre vai acompanhar o valor de uma mensalidade. E não é a mensalidade total da família que debita no contra-cheque, não. É a da criança. É só a mensalidade da criança. E isso já é um entendimento do STJ desde maio do ano passado, que a coparticipação ela é prevista contratualmente e ela é devida. Porém, que ela não deve ultrapassar ao limite de uma mensalidade. Então, se você paga R$ 300 de plano, a coparticipação tem que vir no máximo R$ 600. Porque é 300 mais 300. Né? A coparticipação junto com a mensalidade, os dois. Então, às vezes, por exemplo, ela chega no RH, ela já passa essa informação, então eles já vão perceber, opa, ela já está sabendo do entendimento do STJ. Então, vamos fornecer, porque senão ela vai para a justiça. E isso vai ser mais caro Exato. para nós. Essa nossa cliente, eu acho que ela nem vai precisar entrar na justiça, ela só precisou saber do direito dela. Não é fantástico, gente? É, Conhecimento é é tudo. tudo. Não. E aí, imagina comigo, quantos servidores públicos que estavam Estão assim, pagando. estão pagando, e às vezes já fizeram. Olha, chegam clientes aqui no escritório que já fizeram inúmeros consignados, já refinanciaram os empréstimos, estão assim, sem ter mais condição de pagar com a participação. Gente, isso é muito grave. Porque assim, toda família. Quando eu não digo só famílias que têm crianças dentro do espectro, toda família, quando tem problema financeiro, começam as brigas, começa a dilapidação de patrimônio, começa as separações, os divórcios, porque assim, gente, a quantidade de divórcio que acaba acontecendo após o diagnóstico é muito grande. Por quê? Porque acaba que a mulher, ela é o esteio ali da casa, não estou puxando sardinha para mim, eu estou falando de estatística, tá? Que chega aqui no escritório. Ela é o esteio da casa, ela segura as pontas, mas o homem, ele, em tese, ele perde a esposa, porque a esposa passa a ter a atenção 100% voltada para o tratamento do filho ou da filha,
E aí depois, além disso, começam a vir as dívidas, porque vem a coparticipação, vem aquele momento que a família fala, não, o plano negou, então vamos tentar pagar. E sempre tentando pagar e não dando conta, e não dando conta, empréstimo atrás de empréstimo. Vai virando uma bola de neve e as famílias vão se deteriorando, vão destruindo. E saber, por exemplo, que uma informação dessa, Luz, pode ter salvado, porque para Uhum. mim isso é um salvamento, gente. Sim, É assim, é você tirar 2.000 e poucos reais por mês de trás, de cima das costas. Para quem é assalariado, é muito dinheiro. é muito. É um dinheiro que você pode comprar materiais para o seu filho. Por exemplo, quantas mães, quantos pais, quantas famílias precisam comprar o iPad para as crianças não verbal, para elas conseguirem se comunicar, mas ele é A caríssimo. comunicação alternativa, né? Exato. Os custos são muito caros para a família que tem uma pessoa com autismo. Os custos são muito caros e a gente hoje mesmo eu vi um pai falando assim: "Ah, a gente precisa fazer reserva porque se o plano não cortar, né, se de Vão repente perder eu não a conseguir, vaga. né, isso, como é que eu vou fazer?" Então assim, os pais, eles ficam o tempo todo com esse cuidado e isso, como você disse, isso traz um prejuízo psicológico, de qualidade de vida, porque ele está sempre em estado de alerta. Amanhã o plano pode ser cortado, e aí, como que eu vou fazer para garantir as terapias do meu filho? Então, está o tempo todo assim, em estado de alerta, né? Alguma novidade? Não, não tem. Quer dizer, mas esse pai, ele está nesse processo de prevenção, e isso é muito ruim para a saúde, né? É, Para a é saúde muito ruim. mental. Então, assim, gente, aconteceu. É igual, por exemplo, ontem uma família contratou a gente para entrar, para limitar com a participação judicialmente. Eles acabaram contratando um advogado que não é especialista em direito à saúde, por isso que é muito importante, vocês têm que procurar, gente, um especialista em cada área do direito um dia, se você precisar. Sim, E aí, o que que o advogado fez? Ele não trabalhou, a advogada, ela não trabalhou em cima do entendimento do STJ. Ela trabalhou em cima do contrato. Ela falou que a cláusula de coparticipação era abusiva. O juiz falou, não é. Só que ele ainda fez pior. O juiz limitou a coparticipação ao valor de R$ 201 por sessão. Só que o plano paga 160. Então, a primeira coparticipação que veio da família veio no valor de R$ 13.000. O pai é assalariado, ganha um pouco mais de R$ 3.000, a mãe também. E aí eles falam, doutor, como que eu vou pagar 13 mil? Eu falei, opa, peraí, deixa eu ler o processo. No que eu bati o olho e li o processo, eu falei, ó, dá pra gente tentar entrar com uma nova ação de limitação, porque o pedido originário foi para retirar a coparticipação com base no contrato. Vamos trabalhar agora com base no entendimento do STJ para limitar. Então, assim, é importante ter o especialista junto, porque o direito à saúde ele é muito ele é muito, a gente chama de direito sui generis, algo que é diferente, mas ele é muito singular. Você não tem como atuar no direito à saúde brincando. Porque, por exemplo, aqui no DF, que é cheio de plano de saúde de autogestão, de servidores. Aí o advogado é inexperiente, não atua contra o plano de saúde, entra lá e pede o Código de Defesa do Consumidor, súmula 608. Ali já perdeu o processo. Por quê? Autogestão é Código Civil, não cabe Código de Defesa do Consumidor. Então, gente, é muito importante ter o especialista, porque senão você pode perder esse único direito que você tem. Então, assim, se informe, procure seus direitos, não vá pensando assim, nossa, eu estou endividado, eu não dou conta de contratar um advogado especialista, eu já estou assim, com a corda no pescoço, não tem mais de onde tirar direito. Gente, não façam, não pensem dessa forma. É totalmente acessível hoje você contratar um advogado. A maioria dos advogados especialistas, eles vão parcelar aí no cartão em 12 vezes, eles vão te atender, mas não deixa de procurar um especialista, porque é informação que salva não só vidas, mas salva famílias, sabe? sim, com E certeza. detalhe, Lutz, quando você vê seu filho ali, fazendo a grade completa, o seu filho desenvolvendo, as crises reduzindo, você tendo uma vida como as pessoas taxam normal, como a do vizinho, você fala, caramba, meu filho está evoluindo. Gente, tudo melhora. Tudo Então, melhor. por isso que é muito importante. É muito importante mesmo. E eu gosto muito de falar qualidade de vida, porque o resto vem com essa qualidade de vida. O doutor Doutor Gesiel Gesiel. colocou informação é poder, com certeza, ainda mais no nosso país, né, onde se adquire direito, mas não se adquire, se coloca um monte de É o empecilhos ali. Então, doutor Gesiel, inclusive, Luz, ele é o advogado trabalhista que entra com as ações
dos servidores públicos autistas e dos pais de crianças com autismo que são servidores, ele que entra para conseguir a redução da jornada de trabalho sem prejudicar a remuneração do pai ou da mãe. Por- Pois é, você, ó, eu tô seguindo roteiro nenhum. Ela me falou sobre isso e eu fiquei também impactada, porque a gente vê que a mãe tem um laudo de autista, o filho tem um laudo de autista, e a mãe fica na Secretaria de Educação brigando, gente, não consegue redução de horário, na Secretaria de Saúde, não consegue redução de horário, não consegue um PCD, não consegue, não consegue. E Não, aí você fica assim. E aí, quando a Juliana me falou, a doutora Juliana me falou assim, Lu, eu não, eu tô só te chamando de Juliana, já sou íntima. é, A Ju, doutora Juliana, a doutora Juliana me falou, Lourdes, esse pai pode conseguir redução, esse pai pode. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, quanta desinformação. muita. E olha, eu falo para você, eu vejo o pai perdendo coisas assim básicas. Então, meu filho está na escola pública, não ter o direito, meu filho é totalmente dependente, ainda faz uso de fralda e ser negado o direito de um AT, de ser negado o direito como é que se diz? Não de um especialista, mas pelo menos de um acompanhante para aquela Pelo criança. menos. Eu falo assim, aí eu fico assim, gente, mas o que a justiça está pensando? Essa criança não pode ficar sendo. Ela precisa de um atendimento individualizado, mesmo no ambiente escolar, porque ela põe tudo na boca, ela ainda faz uso de fralda, a professora não vai ter condições, então quer dizer, e os pais perdendo, então você fica assim, como que isso funciona, Olha, né? O- é muito importante. Essa questão que você abordou me fez lembrar um caso do escritório recente de uma criança não, de uma adolescente nossa de 13 anos, que ela acabou não podendo mais frequentar o ambiente escolar, porque ela desenvolveu também o TOD, né? Além do TEA, ela tem o TOD também. E ela ficou muito agressiva dentro de sala de aula, nem a monitora que acompanha ela estava conseguindo conter e tudo. E a mãe desesperada, por quê? Eu estou trabalhando. Quem vai ficar com ela? Se ela não pode ir para a escola meio período e o outro meio período era para as terapias, quem vai ficar com a minha filha? Então, assim, isso é muito importante. E a gente, inclusive, nesse período que ela teve que deixar a criança sob supervisão em casa, de uma pessoa que não tinha treinamento, como se fosse uma cuidadora, ela fugiu, ficou a noite inteira perdida, e a mãe foi descobrir depois, e ao que parece, ela foi até violentada. Então, assim, violentada sexualmente mesmo na rua. Então, assim, olha o desespero dessa mãe. Ela teve que deixar com uma cuidadora para poder ir trabalhar, já que a criança não podia ir para a escola. Mas, enfim, aí envolvem outras questões judiciais também, que a gente providenciou. Mas é só para explicar que essa mãe, ela é servidora, ela tinha um total direito, se ela faz 40 horas, ela tinha total direito, pelo laudo da criança, que é muito, muito detalhado, de ficar 20 horas trabalhando e as outras 20 horas por conta da filha dela, porque e sem reduzir o salário, hein? Sem reduzir, porque tá cheio de servidor aqui em Brasília que tá fazendo banco de horas. Vai para as clínicas para cuidar dos filhos, levar na clínica e faz tratamento e faz banco de hora e não vê a possibilidade nunca de conseguir terminar esse banco de horas, né? Então, é muito importante essa informação, por quê? Porque você não vai ter prejuízo na remuneração. E se nesse meio do caminho, esse servidor, esse pai, se descobre também dentro do espectro, ele também tem o direito. Recentemente, o doutor Gesiel, que é meu sócio, ele conseguiu para o empregado público aqui do DF, tá? Uma empresa pública, ele conseguiu a redução da jornada em 50% e a outra jornada, as outras 20 horas, ele faz em teletrabalho. Ele faz em teletrabalho. E eu cheguei a ler o laudo dele, Lutz, e me doeu profundamente quando a médica do trabalho da empresa pública, e olha que ele é seletista, empresa pública é CLT, a médica do trabalho, empresa pública, disse assim, que quando viu o relatório dele de autismo, entendeu por que ele era encrenqueiro. E que ia estudar o passado dele, trabalhista, laboral, sim, para identificar por que ele não dava certo com ninguém em setor nenhum que ele passava. Ao invés dela acolher, ao invés dela receber, ao invés dela dar suporte, ela atacou. Olha como as pessoas estão despreparadas para lidar com o autismo. Isso é um despreparo. Mas a vitória veio porque ele está em teletrabalho,
20 horas, e as outras 20 horas ele tá podendo fazer as terapias dele. E ele já tem 50 anos, gente. O Fantástico, diagnóstico veio tardio. fantástico, fantástico. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Muitos profissionais que misturam o trabalho remoto com as terapias, vivem cheios de tarefas e não sabem que têm direito à redução da jornada e não precisam deste malabarismo. Perfeito. Exatamente. Já viu ali na recepção das clínicas os pais com notebook? Sim, Desesperados ali, ó. Tec, 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 tec. Aí, enquanto o filho tá fazendo terapia, tá ali no notebook, ó, desesperado. É o teletrabalho. Que às vezes a pessoa fala, não, mas tá ótimo, eu consigo fazer o teletrabalho, consigo ir pra terapia, consigo levar o computador, consigo atender. Só que assim, desgastante, porque se tiver uma videochamada, se tiver uma conferência, se tiver uma reunião, você tá ali na clínica esperando seu filho fazer a terapia, sendo que você poderia, sendo servidor público, estar em meio período trabalhando e meio período levando seu filho para a clínica com tranquilidade. Essa é a eu- realidade atual. a gente tem muito que aprender sobre o autismo, tem muito que aprender o que é um autismo, um autista de alto funcionamento. Como a gente discutiu naquele dia, aparentemente está tudo ok. É, Mas você precisa ir mais a fundo, né? Para entender aquele ser humano e quais, né, as barreiras que ele enfrenta, quais são os desafios dele, porque não dá para comparar com o outro. Cada pessoa com autismo, ela é é única. única. É Ela é única. única. E Lourdes, todos enfrentam desafios que também todos. são únicos. Independe de uma cognição, que é isso que está muito em jogo. Ah, mas ele passou no concurso. Se ele foi capaz de passar no concurso, agora ele inventa um laudo de autista. Autismo está na moda. Então, a gente está vendo muito isso. Eu até te dei Muito. aquele exemplo de uma professora que eu conheço, que passou na Secretaria de Educação, mas que não dirige, que não é capaz, entrou em pânico quando viu que não tinha ninguém para levá-la para a escola para ela E dar aula. tem Tentou um pegar o abençoado lá na Secretaria de Educação que ele fala: nenhum autista vai conseguir PCD aqui. A hora que passa pela avaliação com ele, ele fala: enquanto eu estiver aqui, nenhum autista passa aqui na avaliação. Isso eu já escutei de servidores que tentaram ser reconhecidos como PCD e ele fala: não vai ser reconhecido como PCD. Enquanto eu estiver aqui, não vai. Autista não vai, porque na hora de fazer o concurso, tá tudo bem. Só que a pessoa não entende que às vezes o diagnóstico vem depois, gente. Na grande maioria das vezes o diagnóstico vem depois. O diagnóstico vem depois, mas as barreiras sempre existiram, os Sim, desafios sempre existiram. Isso é o que é muito real. Essas pessoas se superam todos os todos os dias. dias. Então, isso é preciso olhar mais de frente. Então, eu vou continuar meu roteiro. Olha aqui, Não, e eu ó. vou te Deixa eu ver falar uma se coisa tem. antes de você continuar o roteiro. Pra gente, olha, eu só sou uma advogada, gente. Eu sou só uma advogada. Mas eu leio inúmeros laudos, porque para eu poder entrar com processo na justiça, eu preciso de laudos. Eu não invento nada. Eu trabalho em cima dos laudos. Quanto mais perfeito o laudo, melhor fica o nosso trabalho. E acaba que por ler laudos a gente identifica algumas coisas. Então, às vezes, quando chega aqui, o escritório fica na Asa Sul. Então, quando vem servidores aqui conversar com a gente para analisar o direito de redução de jornada, o direito de ser reconhecido como PCD, eu fico olhando e eu consigo analisar, eu consigo ver as estereotipias. É muito interessante que eu, mesmo não sendo da área, eu consigo ver, às vezes, uma dificuldade sobrenatural de fazer um contato visual. Algo que para mim é tão normal olhar para você olho no olho e a pessoa olhando para o chão o tempo todo e conversando comigo. E eu tô vendo ali aquela dificuldade dela de se expressar comigo. Gente, são detalhes que depois que você estuda, e olha que o TEA é algo que a gente estuda, estuda, estuda e ainda não consegue decifrar, né? Sim, Entender a mente humana. Mas assim, é só puxando esse gancho, Luz, por quê? Porque a ignorância do ser humano, principalmente alguns profissionais da saúde, né, que criticam bastante o transtorno do espectro autista, é só precisa parar e conhecer um pouquinho, que não é uma coisa que é de agora, né? É algo de muito tempo atrás. Hoje, inclusive, eu não sei se você viu um vídeo que postaram nas redes sociais que desenterraram do Jô, falando do dia que o filho dele morreu, aos 50 anos. E ele fala: o meu filho era uma criança e ele vivia no mundinho dele mesmo aos 50 anos. Então, assim, mas esse respeito, essa admiração, entender o filho dele que tinha hiperfoco em ser radialista, ele tinha um estúdio dentro de casa,
Isso você só consegue entender porque quem vê o vídeo normal fala, ah, ele gostava de rádio. Era hiperfoco, gente. Era hiperfoco. Você só consegue entender depois que você estuda. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ler o seu livro. Nós precisamos ler mais livros. Nós precisamos entender aquelas pessoas que estudam o que é o espectro para ir aprendendo mais e mais, né? E é isso. Desculpa te interromper. Não, maravilhosa a sua fala. Eu sou uma defensora no sentido de quais os desafios daquele ser humano, né? E outra coisa, o quanto esse copo foi enchendo ao longo da vida, né? O Exato. quanto ele está suportando. Às vezes o diagnóstico traz um alívio de dizer, nossa, então é por isso que isso aconteceu, é por isso que eu me sinto assim. Então, se eu não fizer isso, eu vou me sentir melhor. E aí você vai se descobrindo, a pessoa vai se descobrindo. Exato. E isso precisa acontecer, entendeu? Em todo, eu acho assim, de uma maneira geral, né? Então, eu vou continuar nosso Pode roteiro. continuar. Se eu entrar com um plano fornecido pela empresa que eu trabalho, posso perder meu emprego? Ai, gente, isso eu escuto todo dia. Todo santo Sério? dia. Você acredita que eu já tive uma família que nos contratou, pagou os honorários do escritório e desapareceu? E eu fiquei em contato com a avó por meses. Por favor, eu preciso de tal documento, manda pra gente, manda pra gente. E foi quando a avó falou assim: a mãe tá com medo de entrar e perder o emprego. E eu disse pra ela, eu falei, olha, não faça isso, não há esse tipo de comunicação. Primeiro, que a ação é proposta em nome da criança. Segundo, que a ação tem segredo de justiça, porque é uma criança, ela não pode ficar aberta para qualquer um entrar no Jus Brasil e consultar. O Ministério Público vai estar lá vigiando o processo e olhando com olhos de lupa a proteção dessa criança. Não é um processo aberto, a empresa vai saber se você sair contando. E se souber? E se for uma empresa privada e te mandar embora porque você processou sem. Ela não está pagando nada por isso. Ela não está sendo prejudicada em nada por isso. Então, assim, não faz sentido nenhum, gente. Isso não existe. Até mesmo a empresa saber que você teve um processo contra o plano de saúde, se vazar essa informação, é Lei Geral de Proteção de Dados. Processo. Porque o processo, ele está em segredo de justiça. Para ficar sabendo, ou você contou, ou a empresa contou. Então, não existe. Nunca tivemos no escritório, Lourdes, nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe que perdeu o emprego porque entrou na justiça para buscar o direito à saúde do filho. Isso não existe. Isso aí é um folclore, literalmente é um mito, tá? E é um mito real que está na cabeça de inúmeras pessoas. Sim, a gente se torna muito dependente, né? Principalmente quem está em empresa privada. Principalmente. E isso, como é que se diz? É aquele telefone sem fio, né? É conversa de corredor, mas que traz um trauma ali muito grande que a pessoa Isso, não consegue seguir em isso não frente. É existe. importante, é importante. Então, toda vez que mudar a prescrição médica, tenho de entrar com uma nova ação? Também não. Mas, olha a importância de contratar um advogado especialista. O advogado, quando ele entra com a ação na primeira petição do processo, ele tem a obrigação de avisar o juiz que o tratamento do transtorno do espectro autista é dinâmico. Não é uma receita de bolo, ele é dinâmico. Então, a cada 6 meses ou a cada ida no neuropediatra, que ele prescrever novas terapias, novas metodologias, às vezes ABA, às vezes Dever, às vezes Dias Uhum. Pressotti, né? Dependente do que for prescrito, se o advogado não avisar para o juiz que o tratamento é dinâmico, o plano de saúde vai ser esperto e vai dizer assim: vamos cumprir apenas o primeiro laudo. Por isso a importância de contratar um especialista, viu? Eu já peguei muitas famílias chegando aqui no escritório desesperadas porque diz que a prescrição mudou e o plano falou que só ia fazer o que estava no primeiro processo, no primeiro laudo. E não, é dinâmico. A partir do momento que você avisa, tá certo, o juiz já sabe que podem mudar de laudos quantas vezes forem, quantas terapias for, que aquele processo vai atender toda a demanda. Enquanto existir o vínculo Juliane, o CNPJ-X, vai manter a terapia, as terapias, o tratamento que a criança precisar voltado para a CID F84. Então, o advogado tem a obrigação de avisar que o tratamento é dinâmico. Então, não precisa ficar pegando um laudo toda vez que for entrar com vários processos. Senão, meu Deus, desanima. Já pensou? Toda vez que muda o Sim, laudo, você entrar com processo? sim, desanima e muito. Então, não precisa não. Nossa. Mas só tem que ter esse cuidado de saber se o especialista vai avisar o juiz que o tratamento é dinâmico.
tá bom? Ok. Você colocou alguns exemplos práticos de negativas de atendimento, tratamento, exames, medicamento. Aí você colocou alguns exemplos dessas negativas, né? Ausência de previsão no rol da ANS, Uhum, né? Ausência de comprovação científica do uhum, método, métodos sem comprovação científica, ausência de vaga em rede credenciada, clínica distante da residência. Quer uhum. dizer, olha, eu tenho um plano, você só pode ir naquela clínica que fica a não sei quantos quilômetros da sua casa. Isso também acontece É muito, né? prática abusiva também, tá? E não pode. Não A pode. Andréia Rodrigues, ela perguntou assim, o que você diz atendimento, o que você diz atendimento é dinâmico? Tá, eu acho que ela quis perguntar assim, o que é dizer para o juiz que é um tratamento dinâmico? Você quer dizer Isso, multidisciplinar? Não, não. Multidisciplinar é quando você tem várias terapias prescritas num laudo, né? Fonoaudiólogo, exatamente. isso, vários tratamentos. Dinâmico é dizer que, vamos supor, hoje você foi no médico e ele prescreveu 5 horas aba, 2 horas de fono, 2 horas de psicomotricidade, 2 horas de musicoterapia, e 2 horas de TO. Aí daqui 6 meses o médico falou: não, não precisa mais de fono, não. Ele tá falando muito bem, tá verbalizando, tá ótimo. Pode tirar a fono e vamos acrescentar aqui um analista do comportamento. Ou seja, mudou o laudo. Qualquer alteração que tiver no laudo, se não avisar para o juiz que esse tratamento é dinâmico, ou seja, ele sofre alterações, automaticamente o juiz vai falar: entre com uma nova ação. Se você não avisou, não é objeto da ação originária. Mas se o advogado avisou, o plano de saúde tem que ir, ó, trocando, ó, dinâmico, ó, e tem que ir. Mudou o laudo? Forneça. Tá no processo originário. Mudou o laudo? Forneça de novo. Forneça de novo. É isso. Interessante, viu? Nossa, muito para aprender. Sessões com tempo inferior ao laudo médico. Normal. É o que mais acontece. Gente, é É, uma chuva isso aqui, né? Porque o pede médico vai lá 20 e coloca 20. horas, pede 20 horas e aquela criança só consegue lá no plano de saúde 5 horas, só liberam 5 horas para ela. É aquilo de dizer, nesse plano aqui você só tem direito a 20 horas por ano de fonoaudiólogo. Tem muito isso também. E tem plano que ainda fala assim: esse médico particular aqui prescreveu hora demais. A gente não vai dar 20 não, é 5 se quiser. É negativa, gente. Isso é uma negativa. Documente. Documente. Tem gente, a maioria das pessoas acham, Lourdes, que negativa é só quando vem aquela carta do plano no e-mail, que vem negando o procedimento. Não é, gente. Tudo isso que a Lourdes falou agora há pouco é considerado por nós, advogados, e pelos juízes como negativa. Ausência de vaga, clínica distante da residência da criança, que às vezes a criança tem que deslocar 1 hora e meia, 2 horas para chegar na terapia, vai criar ali naquela criança, pode criar um momento de crise, desorganizar, porque é distante demais, pegar 2, 3 ônibus às vezes para chegar na terapia, tá? Agora, lógico que a gente vai analisando, né? Vamos analisando quais são os tipos de negativo do plano. Tem um plano de saúde aqui de autogestão, né? Aqui dos servidores públicos do Distrito Federal, que eu não vou dizer o nome de novo, que eles marcam, que fica aqui bem do lado do meu prédio, aqui, meu vizinho, de vez em quando a gente desce a escada e vai lá entregar as citações, né? Ele adora fazer a perícia interna. Aí você apresenta o laudo do médico particular, ele marca uma perícia com o médico deles e contraditam e falam assim: isso aqui tem hora demais, tá exagerado isso aqui. Aí você pergunta assim: você tá conhecendo o meu filho agora por 10 minutos. O médico que prescreveu conhece ele por meses e já leu todos os relatórios de todos os terapeutas que acompanham ele. Então, quem é o responsável por prescrever? A lei, inclusive dos planos de saúde, tá? Ela diz que cabe ao médico assistente. Ela traz essa nomenclatura que eu acabei de dizer, médico assistente. Aí, se a gente for ler, a gente já fala assim, é o assistente do médico, né? Não. É o médico que assiste o paciente. É o médico que acompanha o paciente. O legislador trouxe essa nomenclatura. Então, o médico da perícia do plano não assiste o seu filho. Ele está conhecendo seu filho ali agora, só para fazer uma perícia. Quem assiste o seu filho é o médico que acompanha, da confiança da família, que conhece a criança. Então não caiam nessas ciladas, viu?
cilada mesmo, né? E uma outra questão, ó, eu vou mudando o cronograma de Embora. novo, vou fazendo perguntas, vou lembrando aqui, vou explorando. É uma coisa que a gente vê muito. Então, vamos supor, eu tenho um determinado plano de saúde, aquele plano de saúde é atendido na clínica A, B e C, mas eu não quero nem a, nem a B, nem a C, eu quero a clínica D. Uhum. Como é que isso funciona? Eu tenho o direito de ir buscar, mesmo que aquela clínica não esteja credenciada? Ou não? Para você buscar uma clínica não credenciada, tem que ter algumas regrinhas. Primeiro, não tem, não pode ter, por exemplo, algo semelhante na rede do plano. Então, por exemplo, doutora Juliana, eu quero fazer naquela clínica ali, isso acontece muito, muito, porque somente naquela clínica tem o profissional com a especialização que o meu filho precisa. Se não tem na rede do plano a especialização que a criança precisa, aí vem a regra que, inclusive, é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, o plano tem que pagar na rede particular. Ok. Isso acontece muito, principalmente quando o laudo precisa de analista do comportamento, por exemplo, com mestrado em aba, Uhum. profissionais que têm uma qualificação melhor, que vai conhecer melhor e vai trabalhar melhor aquela criança, mas que o médico prescreveu. Então, se está no laudo e na rede não tem, aí você pode escolher a particular. Óbvio que o plano vai negar, porque a particular ela é mais cara. Gente, quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, mais o ticket, mais a hora sessão, ela vai ser maior. A pessoa se qualificou, ela gastou tempo, ela gastou dinheiro, investiu na qualificação dela. Não tem como um profissional especialista cobrar a hora sessão de um profissional que acabou de se formar e que não se especializou. Tanto que você vê a diferença na criança quando ela faz a terapia com um profissional que é capacitado Uhum. e tem especializações, e a criança que faz, por exemplo, com um estagiário. Não roda. O Exatamente. tratamento não anda. Não anda. Doutora Juliana, eu olhei para o meu relógio e eu assustei. É tão bom conversar com você que eu não vi o tempo, nem senti sede. Te deixei falando, porque tá maravilhoso. Vamos ter Tem que uma marcar outra, última hein? pergunta. Vamos marcar? Vamos marcar mesmo? Nossa, eu estava pensando nisso aqui, gente. Não cumpri o roteiro, então a gente vai ter outra para cumprir. Olha, a André, ela colocou aqui, eu tinha judicializado o processo. Ele me 20 permitiu 20 horas. horas. Porém, ele está cansado da clínica, não quer, Não quer ir. estava aversivo, né? Daí não estamos fazendo nada. O que você acha? Pode ocorrer o que pode ocorrer caso com o tempo resolva? Resolva. Perfeito. Ih, Ó, desculpa, gente. imagina, não tem problema. Eu entendi o seguinte, que ela entrou com a ação, né? E ela conseguiu as 20 horas. Porém, a criança, ela tá cansada da clínica, ela não está querendo ir para a clínica, ela tá tendo reversão, enfim, ela não tá Aversão, desenvolvendo hein? aversão. E a clínica, gente, isso é muito importante. A clínica é a segunda casa da criança. Às vezes ele passa mais tempo acordado na clínica do que em casa, que chega, toma um banho, faz um lanche, e dorme. Então a criança, ela precisa sentir a clínica como a segunda casa dela. Ela precisa sentir confiança nos profissionais que trabalham com essa criança. É lindo quando você anda pelos espaços da clínica, que eu visito as clínicas, eu adoro. Ela E eu visitou, vejo, nossa, gente. Foi assim que a gente se visitei, conheceu. É muito legal, muito bom. visitei. E assim, é lindo de ver, porque é igual no dia que eu fui, inclusive, na sua clínica. Tinha uma adolescente que ela estava num momento de crise, e a forma com que eu vi aquela profissional acolhendo aquela criança, abraçando, com a paciência que ela estava, rapidinho ela estava ali organizada. Então, assim, é necessário entender por quê. Principalmente, Andréia, se ele for não verbal, que ele não consegue transmitir para você por que que ele não está suportando aquele espaço, é muito importante você analisar, inclusive, a necessidade de conhecer até outro espaço, conversar com outros profissionais, ou às vezes outra clínica, para entender. Porque às vezes pode ser algum profissional que teve ali, ele talvez não gostou do comportamento, né, Luz? Eu acho que isso aí você pode até falar melhor do que eu, né? Então, é interessante analisar o comportamento dele, mas nunca, jamais interromper o tratamento. Tente É, mudar do espaço.
E eu acho que a mãe tem o direito de escolher, ela não pode se tornar refém de uma clínica, de um profissional. Você acredita que nosso horário foi? Juliana, Acredito. gente, maravilhoso estar com você. Foi maravilhoso esse momento. Quero deixar essa janela, essa porta aberta para a gente marcar. A gente podia até fazer uma caixinha de pergunta dos pais para que eles Sim. participem mais e para que a gente possa, né, ter conhecimento e beber dessa fonte, né, da sua expertise. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria que você falasse seu telefone, seu e-mail para todo mundo. Eu vou deixar aqui registrado, mas eu gostaria que você Ah, falasse, Juliana. agora, com certeza. Gente, olha, nosso escritório, nosso atendimento hoje é em todo o Brasil, né? Não existem barreiras para poder defender o direito à saúde, principalmente depois da pandemia. Então, nós temos atuação em todo o território nacional. Por quê? Porque eu tenho um token, que é minha chave de acesso da OAB, eu acesso todos os tribunais, né? Então, hoje a sede física é aqui no Distrito Federal, na Asa Sul, no setor de rádio e TV Sul, ao lado do edifício Record, né? No Centro Empresarial Brasília. São 5 salas comerciais, mas se vocês baterem na porta aqui da 723, vocês vão conseguir adentrar aqui ao escritório. Vai ser um prazer receber. É lógico que a gente sempre marca horário, né, Andréia, para as famílias não ficarem esperando. Né? Eu faço vídeo chamado o dia todo, atendendo todo o Brasil, então Eu, acaba eu que sou, você. eu sou a Lourdes, Andréia mas não, eu e o André, Lutz, assim, é o tic-teco. Todo mundo não, confunde, até os é meninos. porque eu li o comentário da Andréia, fiquei com ela na Do cabeça, André. que ela falou que ele é não verbal, então eu acertei exatamente o que ela tinha falado. Né? Que eu ainda falei, eu acho que ele é não verbal. Então, nós ficamos aqui. O telefone, se alguém quiser entrar em contato, é 61 99311, perdão, 99308 9107. E nós atendemos muito por WhatsApp. É até uma forma de ficar documentado. Tudo que a gente Sim, conversa com o cliente, a gente gosta bastante. Então, quem precisar, quem tiver alguma dúvida, gente, hoje em dia nós estamos da era da informação digital. Não arranca pedaço perguntar. Tem exatamente. gente que fala assim: ah, mas eu vou entrar em contato com o escritório, eles não vão me responder porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que. Gente, é informação. Se for informação, eu posso receber, igual, por exemplo, essa mãe que foi lá no órgão, conversou e vai aliviar a vida financeira dela. Informação é poder, como o doutor Gesiel falou. Então, na dúvida, pergunte. Né? Ah, doutora, eu não posso ir no escritório, estou em outro. Manda um WhatsApp. A gente pode estar aqui tentando de toda forma te ajudar. Assim como você, André, se quiser entrar em contato também, a gente está à disposição para conversar com você, analisar. Ou seja, o importante é colocar essa criança dentro de clínica. E o importante é pegar a informação na mão. É isso, gente. Não tem dificuldade, né, Lourdes? Eu acho que hoje em dia a gente não pode padecer por falta de informação. Não é como há 20, 30 anos atrás que a gente tinha que ir numa biblioteca, esparramar no meio de livro para poder saber de alguma coisa. Hoje em dia está tudo aqui na nossa mão, no celular. Basta a gente estar no lugar certo e conectar com as pessoas certas. É isso. Exatamente. Ó, o doutor Valmir está dizendo que você tem um e-book. É Tenho. verdade? Ai, verdade, Ah, gente, verdade. Eu tenho dois não vale. e-books. Pois é, então, gente, o e-book fica para a próxima live. Pode ser? Isso, Na pode. próxima live, o tema é o e-book da doutora Juliana Isso, sobre inclusive. educação, sobre inclusão, não é? É É. direito. É, Eu tenho dois e-books. Um e-book é sobre os direitos ao acesso às terapias pelos planos de saúde, o direito ao acesso às terapias pelo SUS. Eles são diferentes porque são totalmente. O jeito de pedir terapia para um é totalmente o jeito de pedir as terapias para o outro, né? não, vamos falar Tem. aí sobre isso. E o doutor Vamos. Gesiel tem um só sobre carga horária de servidor público. Então a gente tem também. E tem também um que é de previdenciário, que também é só sobre benefício para as crianças Muito bom. autistas também. Aí tem, gente, tem muito. Então, quem que quiser entrar em contato, a gente vai estar, que na próxima live eu posso até disponibilizar de forma gratuita, tá? Para todo mundo. Ah, não, então a gente vai fazer essa live. Vamos fazer, gente. Muito obrigada por estar aqui conosco. Foi um momento grandioso. Eu estou aprendendo, Juliana. Aprendi muito com você. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Eu tenho certeza que essa live vai ser vista ainda por muitas pessoas. Eu digo assim que a aprender, a gente tem pessoas que estão conosco há 15 anos. Então, assim, a gente
gente é meio que uma família, sabe? É muito gostoso estar no Aprender com as famílias que estão conosco. Então, sinta-se acolhida pela família Aprender, tá bom? Eu quero deixar esse espaço aberto. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. A gente teve um bom público aqui e eu tenho certeza que essa live vai ainda passar por muitas pessoas, porque eu conheço as pessoas que nos acompanham. Tá bom? Eu quero te Eu agradecer que muito, agradeço. muito, muito. E vamos marcar uma live para o próximo mês e você vai falar desse e-book sobre esses direitos. É bom falar também para quem precisa do SUS. Tem muita criança abandonada, meu Deus, Muita, como muita, muita, muita muita, criança abandonada. muita. E Então, assim, aquele que ainda tem um pouquinho de direito, que consegue correr atrás, mas tem muita criança jogada. nós Muita, precisamos, muita na mesmo. verdade, é dar voz para quem tem voz. Eu falo isso sempre. Todas as palestras que eu vou, eu falo, nós precisamos dar voz a quem precisa ter voz. E isso eu não estou falando só de uma criança autista não verbal. Eu Sim, estou falando de tudo, no geral, porque às vezes a gente tem voz, mas não tem o conhecimento. Então a gente precisa trazer o conhecimento, trazer voz e trazer força. Hoje o autismo ele precisa de força. A gente está no meio de uma maré de pessoas ignorantes, inclusive pessoas assim, ignorantes no sentido de educação, de exatamente. entendimento. De ignorar mesmo, né? Exato. Nós tivemos recentemente o secretário de Saúde dos Estados Unidos falando que o autismo é uma epidemia, comparando a uma doença contagiosa, a um vírus. Para mim, é esse o entendimento que eu tive. Porém, ele não entende, ele não compreende que nos últimos anos as pessoas estão debruçando em cima de livros, assim como você, né, que já escreveu o seu livro, que entende, que traz uma metodologia diferente, que aplica essa metodologia e vê resultado dessa metodologia. Isso é estudo. Então, eles precisam entender que quando a gente estuda mais um determinado tema, a gente vai conseguir ter diagnósticos. Hoje, Luz, eu consigo olhar para a minha turma da quinta série, sexta série, sétima série, eu consigo identificar que tinham autistas na minha turma. E como eu era uma criança ignorante, né, eu não identificava e às vezes até não ajudava, não era inclusiva com essas crianças. Os meus filhos não serão assim. Eles vão Você vê pela aprender. quantidade de laudo de pessoas adultas, né? Exato. É Então, nós só precisamos dar levantar. informação. É, Nós precisamos dar informação porque o autismo não é de agora, não é uma epidemia, não é algo novo, é algo que sempre existiu no nosso meio. A diferença é que agora nós estamos estudando mais, mas aprendendo mais, identificando mais. É só isso. E meu muito obrigada. Foi uma honra estar com você aqui hoje. A foi honra muito foi toda bom. minha. A Andréia, eu vi ela aqui também, Sim, né? Manda um sim, beijo, a gente está sempre juntas. manda um E eu beijo quero para terminar você. essa nossa live com uma fala do Rubem Alves, né? A gente aprende palavra para melhorar os olhos. É isso. Aprendendo palavras para melhorar os olhos, enxergar mais. E é isso que você trouxe para a gente hoje. Com certeza, muita gente aprendeu aqui, muita gente vai tomar novos caminhos. Eu tenho certeza também que eles vão te procurar. Vou fazer Tá bom, gente? caixinha de Muito obrigada. pergunta. Vou Ó, fazer, vamos vou fazer deixar aqui a caixinha. caixinha de pergunta. Isso mesmo, vou falar com a André para a gente providenciar a Vamos, caixinha de pergunta. No próximo mês a gente está aqui juntas de novo. conte Tá comigo. bom? Quando vocês quiserem, é Obrigada. só marcar que eu sempre vou vir aqui entregar o máximo que eu puder de todo o meu coração, tá bom? Muito bom. Marília entrou aqui de saudade, Lutz. Saudades também, Marília. Muito bom ter você com a gente. Gente, muito obrigada. Foi um prazer, Juliana. Um Igualmente, ó, prazer e se mesmo. deixar salva, me convida como colaboradora, tá Não, bom? eu vou deixar Então, salva, sim, com tá. certeza. Um Tá beijo, bom? fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.